Olá, essa questão é da Unesp. A Unesp adora esse tipo de questão, que é de estática, né, de um ponto material ou equilíbrio de um ponto material. O enunciado fala: um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de dois fios, perfeitos, ideais, inextensíveis, de mesmo comprimento. Como mostra a figura 1. Então está aqui a figura 1. E ele fala onde o ângulo que o fio forma com a vertical 30 graus. As forças de tensão nos fios têm mesma intensidade. Então, nesses dois fios aqui, a força é igual, então o ângulo é igual para os dois lados. Aí ele deu ali ó, o valor de cosseno de 30. Se a posição do lustre for modificada, né, para a figura 2, então tá aqui a figura 2. O que muda é o ângulo com a vertical, ó, que passa a ser 60 graus. Ele quer a tensão em cada fio será, então, a tensão desse novo arranjo em relação ao primeiro, que foi ao arranjo original, né? Então aqui, ó, vamos desenhar, né? A gente tem dois valores de tração, um em cada fio, ó, que eu vou chamar de T1, que é trocado com o teto, né? Um par ação e reação com o teto. Então a intensidade é a mesma. E o peso do lustre, né? Aqui está T1. A intensidade é a mesma. E o peso do lustre puxando esse lustre para baixo. Está aqui, ó. Aí na figura 2 o ângulo mudou, passou a ser 60 graus. Então a gente vai ter a tração no fio, ó, que eu vou chamar aqui de T2. Aí a intensidade é a mesma, né? Porque o ângulo é igual, inclusive ele falou no enunciado, a tração no fio é a mesma. E o peso do lustre, o peso é o mesmo, que é mg, né? Então o peso do lustre aqui puxando para baixo, que é igual a mg, é igual, não muda. Aí o que ele está pedindo? Quanto vale a tração 2 em função da tração 1, que é o valor original, né? É a primeira instalação do lustre. Então é uma questão aí porque a gente consegue fazer decompondo vetor, por exemplo. Então se vocês olharem os planos aqui, ó, a gente vai ter para cá ó, um T1 seno de 30, para cá também T1 seno de 30, ó. T1 seno de 30 para a direita, T1 seno de 30 para a esquerda, ó, eles se equilibram. Então eu não preciso, né, nem desenhar, não preciso prestar atenção na horizontal, porque eu já sei que vai equilibrar. E aí aqui para cima não, ó, então eu vou ter um T1 cosseno de 30 para cima e T1 cosseno de 30 para cima, né? Então vai ficar as duas para cima, as duas componentes para cima, T1 cosseno de 30. Equilibrando a força-peso aqui, ó, que não mudou, é igual porque o lustre é o mesmo nos dois casos, né? Então tá aí. Ó. O mesmo raciocínio no segundo caso, ó. Então eu posso decompor a tração aqui para a direita e para a esquerda. Porém, para a direita, ó, vai ficar T2 seno de 60. Para a esquerda também, ó, T2 seno de 60. Decompor no vetor T2. T2 seno de 60 para a direita. T2 seno de 60 para a esquerda, equilibra. Então eu não vou nem desenhar, vou até apagar, até para limpar o desenho. Agora, para cima não, a gente vai ter uma componente aqui que é T2 cosseno de 60 e T2 cosseno de 60. Equilibrando a força-peso do lustre, que não mudou, o lustre é o mesmo, né? Tanto na figura 1 como na figura 2 para baixo. Então eu vou desenhá-los, tá? Aqui embaixo, ó. Então eu vou pegar essa figura aqui, ó, que é a figura 1, imaginar reduzir a um ponto, ó.
Então tá aqui o ponto. O ponto que eu reduzi tá aqui, tá? Então eu vou ter o peso para baixo, que fica mg, que é do lustre. E aí eu vou ter duas componentes para cima lá, ó, que vai ficar T1 cosseno de 30, que é de uma tração, e da outra tração, ó, também, ó, T1 cosseno de 30. A mesma coisa na figura 2. Olha aqui a figura 2, ó. Então imagina que eu vou isolar a figura 2 aqui, ó, e vou reduzir essa figura a um ponto, ó. Percebeu? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Figura 2, ó. Opa, aqui deu uma bagunçada, né? Deixa eu consertar ali. Acho que tinha uma opção ativa aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui então, tá? Então aqui ficou outra componente, que é T1 cosseno de 30. Então a figura 2, ó, voltando, ó, a figura 2 aqui, ó. Imagina, ó, vou isolar a figura 2 aqui, ó, vou olhar só para ela, percebeu? Então vou reduzir essa figura a um ponto, o ponto está aqui, ó, que é a convergência, né, de todas as forças. Então na figura 2, reduzir a um ponto, que é o ponto de convergência de todas as forças, P igual a mg, porque o lustre não mudou. Então ali eu vou ter duas componentes da tração 2, ó, a tração no fio 2, ó, para cima. Então vai ficar para cima aqui, ó, T2 cosseno de 60, que é o novo ângulo, mesma coisa, ó, T2 cosseno de 60. Que inclusive ele falou que a tração é igual em todo o fio. Então aí acabou o exercício, ó. Como o lustre está em equilíbrio, né, tá parado, o peso para baixo equilibra com as duas componentes para cima. Então a gente pode escrever assim, ó, peso, que é para baixo, é igual do lustre, né, a T1 cosseno de 30, que é uma das componentes, mais T1 cosseno de 30, que é a outra componente. Então vai ficar, ó, peso igual a 2 vezes T1 cosseno de 30. A mesma coisa eu vou fazer para a figura 2, ó, percebeu? Então, ó, vou trazer aqui, ó. Olha lá, peso igual a T2 cosseno de 30 mais T2 cosseno de 30. Então vai ficar peso igual a T2, desculpa, cosseno de 60, né? Cosseno de 60. T2 cosseno de 60 mais T2 cosseno de 60. Então vai ficar P igual a 2 vezes T2 cosseno de 60. Aí, ó, como peso igual e o peso é o mesmo, afinal a gente está falando aí do peso do lustre, ó, eu posso igualar, ó. Então vai ficar 2 vezes T1 cosseno de 30 igual a 2 vezes T2 cosseno de 60. Então vai ficar, ó, 2 vezes, porque igual a peso, né? T2 cosseno de 60 igual a 2 vezes T1 cosseno de 30. É trabalhoso só, né? Vai 2 com 2 já dividiu aqui, ó. 2 com 2 dividiu, né? Cosseno de 60 a gente tem que saber de cor, tá? Então vai ficar T2 cosseno de 60 é meio, vezes meio, igual a T1, aí o cosseno de 30 ele deu, ó lá, 0,87. Acabou, né? Então vai ficar 2 vezes 0,87, né? Então vai ficar T2, né, igual a 2 vezes 0,87, que aí dá a letra B, né? 1,74. Então dá T2 igual
T2 igual a 1,74 vezes T1. Então é uma questão que, se você já fez bastante aí de estática, né, ponto material, equilíbrio, ela é comum, né, ela é trabalhosa, tanto que é um exercício relativamente simples, comum, mas demora um tempo a resolução do vídeo, né. Se você acompanha aí as minhas resoluções, tem resolução mais complexa que eu faço mais rápido, por incrível que pareça, porque ela é trabalhosa para explicar, mostrar, né? Só isso. Então, um abraço. Até a próxima.